Em nome de Jesus, nós precisamos ouvir a Tua voz. Eu preciso de Sua força, eu preciso de Sua graça. Pai, eu nunca subi aqui pela minha força, pela minha sabedoria e pela minha inteligência. Sempre fui muito consciente daquilo que sou, de minhas limitações e que não é a minha palavra que transforma vidas e não é a minha força que me sustenta de pé. Mas hoje, mais do que nunca, eu te peço para que o Senhor me sustente, para que o Senhor fale através de mim, Deus. Amém. Tenha misericórdia e nós queremos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Nós começamos a nossa série de mensagens na semana retrasada, onde nós estamos refletindo, nós estamos falando sobre oração. Nossa primeira mensagem, nós falamos sobre oração como um ato de exposição. A exposição do nosso eu para Deus, a exposição do nosso eu para nós mesmos e a exposição do amor de Deus para o nosso eu. A gente viu isso por meio da história de Jonas. A gente viu aquele momento em que Jonas se decepcionou com tudo o que tinha acontecido com Nínive e ele então se retira daquela cidade e realiza uma oração diante de Deus. E o mais intrigante naquela fala de Jonas é que aquela oração fugiu de todos os padrões que a gente esperaria que Deus iria responder, mas para nossa surpresa, Deus responde à oração de Jonas. E ele tem um diálogo com Jonas. E a gente falou, por mais estranha que seja a oração de Jonas, Deus ouviu a oração de Jonas e respondeu a oração de Jonas. E a gente viu que foram estes 3 atos de exposição que aconteceram na oração de Jonas. Depois disso, na mensagem da semana passada, nós continuamos refletindo sobre a oração e nós falamos sobre oração como um caminho para a lâmpada mágica ou então um retorno para o Éden. A gente viu que a oração não é este caminho para a lâmpada mágica em que a gente vai encontrar uma fórmula para encontrar um servo todo-poderoso para realizar o nosso desejo. Não, oração não é isso. Oração é um caminho de volta para este jardim do Éden antes da queda, antes do pecado. É um caminho para um relacionamento com Deus íntimo, um relacionamento com Deus verdadeiro. E hoje a gente segue nessa nossa caminhada para entender melhor o que é oração. E hoje a gente vai, à luz da palavra de Deus, descobrir que oração é muito mais que palavras. Este é o título da mensagem de hoje. Oração é muito mais do que palavras. Talvez essa afirmação ela gere logo de imediato um certo desconforto, uma certa inquietação dentro de nós. Porque eu não sei os irmãos, mas pelo menos eu, desde muito novo, aprendi que orar é falar com Deus. Ora, se oração é muito mais do que palavras, então é o que eu fiz a minha vida toda. Não, eu acredito que sim, nós oramos durante a nossa vida falando com Deus. Mas a minha afirmação aqui não é que quando eu estou falando eu não estou orando. A minha afirmação aqui é que oração é muito mais do que apenas palavras. Quem nos ensina isso é a própria palavra de Deus, como, por exemplo, quando a gente lê o texto de Isaías, capítulo 29, verso 13, que a gente tem ali um confronto do Senhor ao povo, que ele diz as seguintes palavras: este povo se aproxima de mim e honra com os lábios e com a boca, mas o seu coração está longe de mim. O que o Senhor está dizendo aqui é que não adianta chegar apenas com palavras, não adianta chegar apenas com a boca, não adianta chegar apenas com uma erudição na sua composição de palavras, chegar com palavras decoradas, com repetições feitas. Oração não é isso que acessa o coração de Deus. No Antigo Testamento, o Senhor fez questão de dizer, não adianta chegar apenas com os lábios, não adianta chegar apenas com a boca, porque se o seu coração estiver longe de mim, é vazio. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a mesma verdade é reafirmada quando a gente olha para Jesus e seu confronto com os fariseus. O que ele fala, olha, vocês têm belas palavras, vocês têm belos discursos, mas a vida de vocês é podre, a ponto do Senhor virar para estes homens e dizer, vocês são como sepulcros caiados, por fora tudo bonito, está tudo ok, mas por dentro o que vejo não agrada o meu coração. Ou seja, o que Jesus está falando no Novo Testamento, o que Deus afirma no Antigo Testamento, é que o diálogo que funciona com ele não está baseado apenas em palavras.
A gente, para entender um pouco melhor sobre esta verdade sobre a oração, nós vamos olhar para a oração de uma mulher que foi atendida por Deus e que, para o nosso espanto, não teve uma palavra sequer. A personagem sobre a qual nós iremos refletir nesta noite, a sua história está registrada lá em 1 Samuel, capítulo 1, e nós iremos ler do verso 9 até o verso 18. Eu peço para que os irmãos e as irmãs abram suas Bíblias e deixem suas Bíblias abertas, porque nós iremos revisitar este texto ao longo da mensagem. 1 Samuel, capítulo 1, nós iremos ler do verso 9 até o verso 18. Antes de lermos o texto, só para a gente se localizar na história, eu vou fazer um breve resumo introdutório do que acontece antes de chegar neste texto. Havia uma família que era composta por um marido e duas esposas. Essa era algo permitido naquela época. O marido se chamava Eucana, uma das esposas se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Ana era estéril, Penina era fértil. Só que Eucana, o marido, amava mais Ana do que Penina. E isso gerava intrigas dentro do lar. E como Penina era fértil e Ana era estéril, a arma que ela tinha para atacar, para ferir Ana, era a sua fertilidade. E todos os anos essa família ia ao templo para oferecer sacrifícios. Como Ana era estéril e Penina era fértil, tinha filhos e dava filhos a Eucana, ela recebia e sua família recebia ali mais presentes do que Ana. E não apenas isso acontecia, como também esta esposa, diz o texto, humilhava Ana. E desta forma, o coração de Ana, além da dor da esterilidade, era afetado também pela dor da humilhação, pela dor da ofensa. E segue o texto que nós vamos ler agora. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 9 até o verso 18. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz, e que o seu Deus, o Deus de Israel, lhe conceda o que você pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Quando a gente lê esse texto, a primeira coisa que me chamou a atenção é que não há um registro da oração de Ana, há o registro do voto que ela faz com o Senhor. Ela fala: olha, se o Senhor me conceder, eu já vou entregar ao Senhor, eu vou consagrar, reconhecendo que aquilo que o Senhor me deu
é do Senhor. Não há a oração dela registrada, palavra por palavra, o que ela falou, como ela começou, qual foi o pedido, qual foi o clamor. O autor, ele fez questão de não registrar a oração e registrar apenas o voto que Ana fez. Para mim, isso aqui já é um ponto interessante. Já sinaliza para nós que na oração existem elementos que são muito mais importantes do que as nossas palavras. E acredito que estes elementos, que são muito mais importantes que as palavras, estão registrados neste texto, enquanto as palavras da oração em si não foram registradas. A primeira ação que é importante em uma oração é que uma oração verdadeira é um clamor. Clamor é muito mais do que pedido. Clamor é muito mais do que você dizer o que você quer, é muito mais do que você dizer o que você precisa. A palavra clamor, ela significa grito de socorro. Quando você vai ali no original, a ideia que a literalidade hebraica nos traz é um ato de cair no chão, de total dependência, de total clamor. Quando nós olhamos para este texto, fica claro como Ana, naquele momento, estava em uma postura de clamor a Deus. O texto, no verso 15 e no verso 16, vai dizer: derramei a minha alma diante do Senhor, da minha grande aflição e na minha ansiedade. Aqui é um ato em que mostra Ana olhando para o Senhor e falando: Deus, olha, eu não tenho mais ninguém para recorrer. A minha aflição é gigantesca, a minha dor é aguda, eu não tenho mais o que fazer. A minha esterilidade, ela é humanamente incurável. Meus irmãos, nós precisamos lembrar o momento em que esse texto acontecia. Naquele tempo não existia fertilização artificial, não existia nenhum outro método para que tornasse possível a fertilidade. Precisamos lembrar que naquele tempo a fertilidade era tido como uma das razões de ser de uma mulher. Ela olhava para aquilo e somava essa dor que ela tinha dentro de si com as humilhações da sua... Eu não sei qual que é a relação, como é que chama? A esposa do marido. Co-esposa, sua co-esposa. Da co-esposa. Eu não sei como ela se sentia nessa relação, mas, de fato, essa dor era aguda. E quando ela se põe diante de Deus, ela fala: Deus, não tem mais nada o que fazer. Não tem mais a quem recorrer. Eu já fui a todas as instâncias, eu já tentei de tudo e eu venho ao Senhor reconhecendo que o Senhor é o único caminho. Eu acredito que talvez, se o irmão já tem um tempo de fé e um tempo de vida, talvez o irmão já tenha se deparado com um momento como esse. Talvez um abrir de um exame com um diagnóstico que traz para o teu coração a seguinte verdade: só um milagre. Ou então se deparar num momento do teu casamento que você não consegue mais ver uma solução, não consegue ver mais uma saída e o que grita no teu coração agora é só Deus. Se você tem um tempo de vida e um tempo de cristianismo, provavelmente você já passou por um momento similar ao momento que Ana passou aqui. Momento de total desespero. E se você passou este momento como um filho de Deus, provavelmente você vai se lembrar de como você orou. Quando isso aconteceu na minha vida, e quando isso acontece na minha vida, a impressão que eu tenho é como se Deus estivesse do meu lado e eu estivesse conversando com Ele em primeira pessoa, e como aquele que está prestes a caminhar para o precipício e com todas as suas forças pedindo a ajuda de Deus. O problema é que a gente só faz isso em momentos de extremo desespero e de momentos de extrema dor. E por isso a gente tem essa experiência de um contato mais íntimo com Deus, mais próximo de Deus, em momentos especiais, específicos. Mas o fato é que em todos os momentos de nossa vida, nós somos totalmente dependentes de Deus. O ar que respiramos, as oportunidades que recebemos, tudo isso vem de Deus. O problema é que muitas vezes a gente ignora tudo isso.
Nós precisamos entender que o momento de oração, ele tem de ser vivenciado como aquele momento em que nós estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, aquele que é todo-poderoso, aquele que nos sustenta, e o único que tem em suas mãos o caminho de vida, de orientação, de instrução. O momento de oração tem de ser este ato de clamor, por isso que a gente ora de joelhos. É como uma forma de dizer, Senhor, todas as minhas forças estão prostradas aos seus pés, porque nós precisamos de Ti. Isso precisa estar no nosso coração, no momento de oração, porque não vai adiantar nada eu dizer com a minha boca, Senhor, eu preciso de Ti, mas se o meu coração tem uma postura de autossuficiência, de independência, se quando eu vou tomar as minhas decisões eu não consulto qual é a vontade de Deus, se quando eu vou ter as minhas relações com as pessoas, as minhas relações de trabalho, as minhas relações de amizade, as minhas relações familiares, eu não me preocupo com qual é a vontade de Deus. Ou quando nós falamos de oração, nós estamos falando de um coração que se joga, que se lança numa atitude de total dependência. Orar é nunca se esquecer disso. Orar é você ter isso dentro do teu coração e viver de uma maneira que honre essa verdade. Quando nós olhamos para essa personagem, para Ana, nós vemos que o Senhor atendeu a oração dela porque ela chegou nesse nível de total dependência. Acredito que essa história provavelmente os irmãos já ouviram, porque é uma história muito conhecida. Certa vez, um pastor estava pregando e no final de sua mensagem ele fez o convite para as pessoas entregarem a sua vida ao Senhor. No meio do auditório, no meio da igreja, tinha um irmão que tinha sofrido um acidente e ele não tinha as suas pernas. Ele estava de cadeira de roda e estava sem as suas duas pernas. O pastor fez o apelo e disse o seguinte: quem quiser entregar a sua vida ao Senhor, entregue-se por inteiro, venha aqui à frente e se consagre ao Senhor. Esse irmão se lançou da cadeira de roda e veio meio que se arrastando com as mãos e chegou bem perto do pastor. E o pastor estava fazendo o convite. Quando ele sentiu na barra de sua calça esse homem chamando ele, ele olhou para o homem e o homem perguntou para ele: pastor, Deus aceita um homem pela metade? E o pastor respondeu: Deus aceita um homem pela metade que se entrega por inteiro, mas não aceita um homem inteiro que se entrega pela metade. Não dá para termos uma vida de oração se tivermos porões em nossa vida que ainda não se renderam a Deus. Quando Ana se lança dentro daquele templo, ela não estava nem um pouco preocupada com a imagem dela, com o que iam pensar dela. A única coisa que ela queria era falar com Deus. O ato dela de desespero, de dor, era tão grande que ela deixa tudo para trás e entra naquele lugar e fala: Deus, eu quero que o Senhor me ouça hoje. Esse desprendimento é necessário para termos uma vida de oração com Deus. É colocar tudo o que somos, colocar todas as nossas dores, é ter esses diálogos francos com Deus, é colocar tudo diante de Deus e falar: Deus, olha, eu não sou nada, eu preciso de Ti, o Senhor é a minha esperança. Quando a gente segue olhando para a história de Ana, a gente aprende que oração é muito mais do que palavras, é um ato de clamor. A gente aprende que oração é muito mais do que palavras, é uma expressão de confiança. Verso 7 do capítulo 1 diz o seguinte: isso acontecia ano após ano. Sempre Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Verso 17. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Verso 18. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Veja, vocês conseguem ver o efeito da oração na vida de Ana? Vamos à sequência dos fatos. A sequência dos fatos, elas são muito importantes para a gente.
ela foi humilhada, ela tinha uma dor. Como consequência dessa humilhação e dessa dor, ela ficava angustiada, seu rosto ficava abatido e ela não conseguia comer. Para mim, o que nós temos aqui é um sinal de uma depressão. Rosto abatido, pessoa não consegue comer e uma angústia profunda. Eu não posso afirmar com toda certeza que ela estava em depressão, mas o que a gente pode falar são fortes sinais de depressão. Extrema angústia. Ela vai colocar isso diante do Senhor. Quando ela coloca isso diante do Senhor, ela recebe uma palavra por meio do sacerdote. Ela ouve essa palavra, ela confia nessa palavra. Depois disso, o texto vai narrar. Ela consegue caminhar, ela consegue comer e a sua feição muda. A pergunta é, ela ficou grávida para isso acontecer? Não, ela ainda não estava grávida. A única coisa que ela tinha era a palavra de Deus. E depois que ela fez isso, então ela ficou grávida de Samuel. A oração é um ato de confiança, é uma expressão de, Senhor, eu confio em Ti. A oração é importante para que a gente consiga agir baseado na confiança. A gente precisa entender melhor o que de fato é confiar em Deus, porque muitas vezes a gente faz uma certa confusão sobre o que de fato significa confiar em Deus. Muitas vezes a gente acredita que confiar em Deus é cruzar os braços e dizer, eu confio em Deus, agora Ele vai fazer tudo. Não, isso não é confiar em Deus. Isso pode ser omissão, isso pode ser preguiça. Confiar em Deus é uma coisa totalmente diferente. Confiar em Deus é arregaçar as mangas e fazer tudo o que Ele nos pede para fazer. Isso é confiar em Deus. Quem confia em Deus obedece a Deus. Isso é confiar em Deus. Quais são os maiores exemplos de fé que temos na Bíblia? Não são exemplos de passividade, são exemplos de homens que confiaram tanto em Deus que obedeceram a Deus mesmo em frente à morte. Estes são os nossos heróis da fé. Frente ao mal, contra tudo e contra todos, decidiram confiar. Oração é isso. Eu dobro os meus joelhos e eu coloco diante de Deus. E ali, neste entregar a Deus, eu encontro a minha força para me levantar e fazer o que eu tenho de fazer. Independente do que for. Antes até mesmo do milagre acontecer, antes até mesmo da minha bênção chegar. Porque eu confio em Deus. Porque eu sei que Ele está cuidando do meu caso, eu sei que Ele é o meu juiz, eu sei que Ele é o meu consolador, eu sei que Ele é o meu refúgio, eu sei que Ele é o meu protetor. Por isso eu me levanto, por isso eu sorrio, por isso que eu vou adiante. A oração é este ato de confiança que nos permite ficar em paz e esperar em paz enquanto o milagre não vem. Existe uma relação muito próxima, muito íntima entre confiar e esperar. Existe uma relação muito íntima entre esperar e esperança. Quando nós oramos ao Senhor, nós estamos enchendo o nosso coração de esperança. E o encher o nosso coração de esperança, a esperança que vem da parte de Deus, é o que nos permite ficar em paz. Eu imagino como deve ser insuportável o sentimento daqueles que não podem orar no momento da dor. O sentimento de abandono. Eu falo isso porque nós tivemos um contato muito próximo com pessoas que lutavam contra o câncer. Nós recebemos em nossa casa uma prima minha lá de Pouso Alegre, nós moramos em São Paulo, e todo o tratamento dessa família, eles tinham um filho chamado Davizinho, descobriu que tinha um câncer no cérebro com 1 ano de idade. E eles foram fazer todo o tratamento em São Paulo. O tratamento durou 4 anos. Davizinho entrava para a mesa de cirurgia, ele ficava 11 horas na mesa de cirurgia. Eles retiravam um tumor, fazia todo o procedimento. Davizinho saía da mesa de cirurgia em estado vegetativo. Não se alimentava,
não conseguia enxergar, não conseguia falar, era tudo por sonda. Começava um processo de recuperação por ser criança, isso era mais rápido. 4, 5 meses depois, Davizinho estava em pé. Um milagre. 6 meses depois, fazia uma tomografia e descobria que o tumor tinha voltado. Davizinho fez 15 cirurgias no cérebro. Esse processo todo durou 4 anos. E essa família morou lá em casa. A minha prima, o meu primo, casado com a minha prima, e Davizinho, eles faziam um esquema de revezamento com a avó, com o avô. Eles ficaram 4 anos lá em casa. E não foram poucas as noites que nós tivemos tempos de oração, tempos de conversa. E um dia, a minha prima falou para mim e para a Jéssica: sabe por que eu ainda tenho força para continuar essa luta? Porque eu confio em Deus. Porque eu dobro o meu joelho e eu oro e peço para que Deus me fortaleça e me ajude. Porque eu não sei onde isso vai acabar. E eu não sei se eu estou pronta para aguentar o que vai vir pela frente. A única coisa que eu tenho é o hoje. E aí a palavra de Deus para mim, Manuel, é: viva cada dia o seu mal. E ela aguentou 4 anos. Depois de 4 anos, Davizinho morreu. E eu fiz o culto fúnebre de Davizinho. E ela então nos abraçou na beira do caixão e disse: eu estou em paz. Porque o mesmo Deus que me ajudou a lutar é o Deus que está me ajudando a vencer a minha dor nesse momento. Eu estou orando e Deus está me fortalecendo. Essa força só acontece por conta de uma esperança. E aí ela disse: porque eu tenho a certeza que Davizinho está curado. Agora ele está no céu. Como uma mãe consegue suportar a morte de um filho, se manter em sanidade depois de lutar 4 anos sem oração? É impossível. Oração é o que nos ajuda a respirar quando a gente está num lugar tão profundo que parece que a gente não vai sobreviver. É importante a gente cultivar essa vida de oração em que a gente entenda que o Senhor é aquele que nos dá esperança para fazer o que temos de fazer e é aquele que nos dá força para viver em paz enquanto o milagre não vem. Isso é oração. Nos dá paz, nos acalma. Eu costumo dizer que a vida devocional nos desbestializa, nos torna mais humanos, nos torna mais serenos, nos torna mais calmos, nos torna mais parecidos com Jesus. Quer ter noção da paciência, da calma, da serenidade de Jesus? Veja os momentos que antecederam a crucificação. Cuspido, humilhado, esbofeteado, chicoteado, e não falou nada. Porque tinha uma vida de oração, tinha um relacionamento com o Pai, e a esperança era na verdade da palavra de Deus. Ele nos ensina. Oração é muito mais do que palavras, oração é um ato de clamor. Oração é muito mais do que palavras, é um ato de esperança. Oração é muito mais do que palavras, oração é um ato de consagração. Veja o que Ana faz. Quando a gente olha para o verso 27 e 28. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Orar é esse momento em que nós paramos para reconhecer que tudo que temos vem da parte de Deus e que tudo que temos tem de ser usado para servir a Deus.
A oração nos alinha, a oração nos consagra. Eu acho interessante essa figura da consagração, porque a gente faz algumas coisas em alguns momentos, em algumas realidades, que são extremamente importantes, mas o problema é que, às vezes, a gente não traz isso para o nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós vamos ordenar alguém ao ministério pastoral, o que nós fazemos? Chamamos o candidato que estudou no seminário, fez teologia, depois passou pelo concílio e agora ele vai deixar de ser seminarista e vai se tornar um pastor. E aí o que o pastor da igreja faz? Chama aquele candidato que era seminarista, passou por tudo isso, chama ele à frente e agora a igreja vai ordená-lo a pastor. O que a igreja faz para consagrar este jovem ao ministério pastoral? Ora. Quando os pais têm a bênção de receber um filho, e aí eles vão consagrar essa criança a Deus, o que eles fazem? Pega essa criança, traz aqui na igreja, a igreja se levanta, e o que a igreja faz junto com o pastor? Ora. Na nossa vida não é diferente. Para que a gente consagre a nossa vida, para que a gente consagre os nossos atos, a oração é extremamente importante. Porque é aquele momento em que nós vamos dobrar os nossos joelhos e entender, Senhor, o trabalho que eu tenho foi o Senhor que deu. Eu consagro ao Senhor. Os filhos que eu tenho foi o Senhor que deu, eu consagro ao Senhor. A esposa que tenho foi o Senhor que deu, eu consagro ao Senhor. E quando eu falo consagração, eu não estou falando apenas das palavras decoradas, essas que estou dizendo aqui. É uma postura interior. O ato de consagrar é cuidar, entendendo que aquilo é separado para o Senhor. Se eu vou preparar um prato a alguém, e este alguém é especial, eu vou separar este prato, cuidar deste prato, fazer com que o melhor que eu puder daquele jantar, para entregar isto a este alguém especial. Se nós estamos falando de Deus, nós estamos falando de alguém que é muito mais do que especial. É o Senhor dos Senhores. Os filhos não são nossos. O trabalho não é para nós. A igreja não é para nós. Os nossos dons não é para nós. Os nossos relacionamentos não são para nos agradar. É para que nós representemos o Senhor nestes relacionamentos. A oração vai nos alinhar. É quando a gente dobrar os joelhos e vamos começar a orar. Senhor, meu trabalho. E aí você vai falar e você vai ouvir o que Deus tem a dizer sobre isso. Quando você começar a orar, o teu coração vai começar a ser mexido. Porque se você começar a orar na perspectiva de tudo que a gente já falou, sendo sincero, colocando seus sentimentos para fora, colocando as suas inquietações, o Espírito Santo vai começar a te incomodar. Ele vai começar a fazer os ajustes que precisam fazer. Os ajustes de caráter, os ajustes de sentimento, os ajustes de postura. E aí a tua vida vai ser consagrada a Deus. Oração é muito mais do que palavras. Oração é um ato de clamor. Oração é muito mais do que palavras. Oração é um ato de consagração. E oração é muito mais do que palavras. Oração é um ato de expressão da nossa confiança. Meus irmãos, eu quero terminar essa palavra convidando você para experimentar isso na sua vida. Sabe, para ter uma vida de oração. Para entender que não é pela nossa força, que não é do nosso jeito, que a gente depende muito de Deus. Para convidar os irmãos que talvez estejam passando por um momento difícil, para ter a mesma postura de Ana, sabe? Confiar em Deus. Enquanto as coisas não estão resolvidas, continue caminhando, continue cantando, volte a comer, volte a sorrir. Porque a tua felicidade não está pendurada em uma condição. Sua felicidade está cravada na rocha que é Cristo.
O meu convite para você é que a tua oração seja um ato não apenas de pedir para si, mas de entregar para Deus. Quanto você tem se entregado a Deus? Às vezes nós estamos muito angustiados, muito inquietos, muito bravos, muito nervosos, muito irritados, porque estamos preocupados apenas em o que eu quero e o que Deus ainda não me deu. Isso vai gerando em nós inquietação, insatisfação. Mas se nós começarmos a mudar a nossa oração e começarmos a perguntar para Deus, Deus, o que eu posso oferecer ao Senhor? Veja que eu não estou inventando essa oração, não, está lá na Bíblia. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que tem me dado? Está na Bíblia. A gente faz essa pergunta na nossa oração? Senhor, o que mais eu posso te dar? O que mais eu posso te oferecer? Como mais eu posso te agradar? Sabe aquele desejo do namorado apaixonado pela sua namorada, que quer fazer coisas para agradar o coração de sua amada? Eu acredito que Deus espera isso da gente. Por isso até que Ele chama a sua igreja de noiva. Eu acredito que essa relação de amor é importante. Tem de haver em nosso coração um desejo de agradar o coração de Deus. E eu termino dizendo para os irmãos, e contando para os irmãos, uma oração que eu sempre faço. E é assim que nós vamos terminar o nosso culto. Depois da minha oração, eu darei a bênção apostólica. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco em Tuas mãos, ó Pai, por inteiro, porque eu já desisti de fazer do meu jeito e lutar com as minhas forças. Quando fiz isso, muitas vezes eu parei no meio do caminho, eu deixei pela metade. Mas todas as vezes que eu confiei no Senhor, eu vi milagres acontecendo e aquilo que eu jamais poderia imaginar se manifestou e se tornou real. Pai, eu me lanço por inteiro em Tuas mãos, dizendo que eu confio em Ti, eu dependo de Ti. Pai, o Senhor é a minha esperança. Pai, o Senhor não deu motivo para eu duvidar do Senhor. Até aqui o Senhor conduziu a minha história de uma maneira sobrenatural. Pai, frente às ameaças mais terríveis da minha vida, o Senhor trouxe livramentos que até hoje eu não consegui entender como aconteceu. Por isso eu confio em Ti. E enquanto todas as minhas emoções me pedem para chorar, a minha fé me permite sorrir. Pai, mas nesse momento eu consagro a minha vida a Ti mais uma vez. E a minha oração, Pai, é para que o Senhor, ao olhar aqui para a terra, encontre em minha vida motivos para sorrir. Que o Senhor possa dizer, ó Pai, eis aí um filho em quem eu me agrado. Esse é o desejo do meu coração. Ajude-me, Pai, a chegar a este nível. Em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus Pai, que a graça e as consolações do Espírito Santo, e que o amor e a pessoa de Jesus Cristo, que nos perdoa, que nos transforma, que nos fortalece, esteja hoje e para todo sempre com o povo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos e até domingo, se Deus assim nos permitir.